Folha Política. Edição desta segunda-feira, 15 de agosto de 2016, do Folha Política. O Márcio Dirier está participando de uma atividade, não vai estar com a gente no dia de hoje. Quem está aqui na bancada da Folha FM é Daniel Leite. Daniel, boa tarde para você, tudo bom? Boa tarde, Jota, tudo ótimo. Final de semana tranquilo ou já começou as agitações? Tranquilo, final de semana de estudos, com penetrações. Estamos na entre-safra ainda, né? Exatamente, aí se preparando para essa semana que aí sim vai começar a grande agitação das campanhas eleitorais. Verdade, começa a partir de amanhã, não é isso? A partir de amanhã. E daqui a pouco a gente vai conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Emílio Duarte, que já se encontra aqui no estúdio falando sobre tudo isso, as dúvidas, enfim, o que pode e o que não pode dentro de instantes, não é isso? Exatamente. De volta à segunda parte do Folha Política desta segunda-feira, dia 15 de agosto, recebendo em nosso estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Emílio Duarte. Doutor Emílio, boa tarde, prazer revê-lo. Seja bem-vindo ao estúdio da Folha FM. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do Folha Política. Mais uma vez agradecer o espaço aqui da Rádio Folha, que nos coloca aqui mais uma oportunidade brilhante para esclarecer as dúvidas de todos os candidatos, né? E agradecer também aqui o companheiro de bancada, Daniel. Queria saber até onde é esse compromisso do Márcio foi, para depois eu dar uma passadinha lá, viu, Márcio? Vou lá no seu almoço. Ele não falou para ninguém. Falou para ninguém. Segredo. Tá bom. Mas vocês, como sempre, suas fontes atualizadíssimas, vão daqui pro final do programa me atualizar. Doutor Emílio Duarte, me diga uma coisa, amanhã começa efetivamente uma etapa, né, a etapa de campanha, não no rádio e na TV, porque existe um cronograma a ser seguido, mas teremos já a campanha de rua. Opa, mas hoje tem um prazo, né? Dia 15 não tem Hoje, exatamente, hoje é o último dia, até às 19 horas do dia de hoje, do pedido de registro de candidatura. São aqueles candidatos que foram escolhidos, homologados pelas convenções de seus respectivos partidos, né, com as suas coligações, dão entrada num DRAP, que é um documento lá no site do Candex, do TRE, até às 19 horas. Até às 19 horas. Então, eu não sei porque que a Justiça Eleitoral gosta desse número 19, mas todos os prazos são 19 horas. Não adianta você entrar no sistema 19.1, que o sistema vai estar indisponível, só para a próxima eleição, tá? Então, atento. Eu acho que os estados que acompanham já tem contato, muitos já deram entrada, já estão com o CNPJ, inclusive com conta aberta, esperando amanhã já para... Mas como todo bom brasileiro ainda tem aqueles que deixam para a última hora, o sistema está cada vez ficando mais lento. Tentei entrar de manhã, estava lento, e eu acho que ao longo do dia vai ficar muito lento. Paciência, mas não percam esse prazo. Daniel. Boa tarde, inicialmente, né? Tudo bom. Boa tarde. Também hoje o sistema deve ficar bastante congestionado, porque me parece que vários candidatos que não estavam aptos a se candidatar, a serem, né, votados nessa eleição, passaram a ter agora a permissão para se candidatar justamente em função da mudança aí com relação ao julgamento das contas dos ex-prefeitos, que deverão agora ser analisadas pelas câmaras dos vereadores. Isso foi uma decisão do Supremo Tribunal, do STF, que é do TCE, dos Tribunais de Contas do Estado e dos municípios, a responsabilidade por julgar as contas dos gestores. E aí muitas pessoas que estavam na lista da ficha suja, que estavam inelegíveis, passaram agora a poder disputar as eleições. Isso hoje, inclusive, eles estão revendo aquela lista dos prefeitos que estavam inelegíveis, muitos deles vão voltar a se candidatar. Ou não. Aproveitando a deixa, por conta, não teria que ter tido a convenção? Mas aqueles que não foram candidatos homologados pela convenção até 5 de agosto realmente não podem mais fazê-lo. Agora são duas coisas que, Daniel, você coloca aqui e o momento é só o que dá no noticiário de última semana para cá. Na verdade é um caso de repercussão geral. Repercussão geral é a competência do Supremo Tribunal Federal. Se você der uma ação de você ouvir, tá no aí, de você entrar com ação e a probabilidade de chegar até o Supremo, cada vez mais o funil vai apertando. Então o Supremo fica nas questões mais... Tem a questão dos foros privilegiados, autoridades federais e tal. Mas quando a matéria é reconhecidamente de repercussão geral, que é o caso, então eles têm a competência de julgá-los. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu a última palavra com relação à dúvida que pairava nas contas de prefeito, nas contas de gestão. Porque a conta do gestor, do prefeito, está lá na Constituição, tá? Artigo 70 por ali na Constituição fala do julgamento dos ordenadores de despesa do recurso público.
E é muito clara a Constituição. Quem julga poder é o poder. Quem julga o poder, o chefe do poder executivo é o poder legislativo. E a forma que a imprensa trouxe esse tema muitas vezes você dá a mesma informação com diferença. Eu queria esclarecer para a população, a LC 135 de 2010, a famosa lei do ficha limpa, está em pleno vigor. Não tem nada de diferente. Apenas na conta de gestão que tinha uma dúvida, valia o julgamento do Tribunal de Contas ou não valia o julgamento do Tribunal de Contas. Por exemplo, é para vereador, o sujeito que foi presidente da Câmara, né, ordenador de despesa, isso teve suas contas com parecer pela desaprovação do Tribunal de Contas do Estado, ele vai ser inelegível do mesmo jeito, dependendo da natureza que levou aquela conta. Então, outra coisa que tem que separar é a lista, a famosa lista que os tribunais enviam para a Justiça Eleitoral, Tribunais de Contas. O fato de estar na lista, Jota, não significa dizer necessariamente que o sujeito é inelegível. Tem que olhar a natureza da regularidade, se foi ato doloso de probidade ativa, uma regularidade insanável. Tem coisas que a gente já sabe como a Justiça se porta, e inclusive o TSE. Questão de previdência, né? Tem outras questões, sabe, quando questão de merenda, por exemplo, porque aí mesmo que você depois venha ressarcir, o dano já houve lá atrás que o menino deixou de ir para a aula por conta da merenda, ou então se alimentou mal, aprendeu mal. Então são coisas irreparáveis. Tem coisa que a gente de tanto militar na área e estudar e ver os julgados, por conta da jurisprudência, a gente já sabe. Agora, nem todos os gestores que estão naquela lista, Daniel, o fato de estar na lista não tem um condão de afastar a sua condição de elegibilidade, a sua condição de exercer o seu jus honorum, que é aquele direito de ser votado, está com seu nome apreciado para o eleitorado, o conjunto da população. De forma que, o que é que ficou? Apesar do nome Tribunal de Contas, TCE, Tribunal de Contas do Município ou do Estado, ter o nome tribunal não é órgão judicante. A Constituição, o Supremo Tribunal falou aquilo que a Constituição diz, é órgão de assessoramento ao Poder Legislativo. Folha Política. Voltamos a conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Emílio Duarte. Doutor Emílio, passado essa fase, enfim, como o senhor disse, da questão da documentação, né, lá no TRE, ou nos TREs, como é que é o processo agora a partir de amanhã, dia 16? O que é que o candidato pode fazer? Já é considerado candidato, né? Considerado candidato, perfeito. Até aqui são subjúdices que se por algum motivo tiver alguma ação contra, né, tentando impugnar o seu registro de candidatura, que a gente chama de ação, impugnação ou pedido de registro de candidatura. Qualquer um que tiver também subjúdice pode fazer exatamente os mesmos atos de campanha, que é a partir do primeiro minuto do dia de hoje, colocar adesivo nos carros, colocar aquele perfurado traseiro, disponibilizar material, panfleto, pedir voto, ir para as ruas, ir na internet. Né? Eu costumo dizer que a internet, a gente parafraseia aquela atriz pernambucana, humorista que vive no eixo Rio-São Paulo. A internet pode, né? Agora, o que é que a gente aconselha? Você não vá denegrir a imagem do outro, para não sofrer danos também de uma ação de cunho penal eleitoral. Incluindo aqueles anúncios patrocinados também, não? Aí a partir o artigo 57C das eleições diz que a partir do primeiro dia da manhã não se pode mais anunciar de forma paga, não gastar nem um centavo na internet. Então, um anúncio de 1 centavo, de 1 bilhão, todo ele é vedado, proibido pela lei, tá? Então, a partir da manhã, anúncio na internet pago, não. Pode ser um anúncio impresso aqui no Jornal da Folha, por exemplo, a coluna Dimensão, pode ser, como toda eleição tem, normal. Agora, na internet é vedado o uso de anúncio pago. Isso. Tá? Então, também na rádio também não pode, nesse processo. Na rádio não pode. Então, a caminhada de rua, adesivo, material de campanha na rua, e me parece visita, que porta a porta. Mudou também o formato de exposição dos materiais de rua, não é isso? Não vai mais poder aqueles cavaletes, e agora as pessoas podem colocar, os candidatos podem colocar mesas. Como é que foi essas alterações? O que é que muda com relação à eleição anterior? Na exposição de rua. Na verdade, Daniel, o grande conceito das grandes metrópoles, Jota, que está nos ouvindo, né, companheiro Elado que se conta aqui também no estúdio, a palavra de ordem hoje chama-se mobilidade, né, mobilidade humana. Aqueles cavaletes eram um atentado à mobilidade. Então eu cheguei a presenciar, terei foto, filmei inclusive, pessoas de mais de 70 anos de idade com dificuldade de locomoção, preocupadas em andar sem derrubar o cavalete. Você vê que absurdo, esse sujeito como é educado e tal. Então, está banido também do nosso ordenamento jurídico hoje a permissão de se ter cavaletes, o que pode é colocar uma mesa, desde que na calçada não atrapalhe também as pessoas a transitarem normalmente. Tem um limite de quantidade de mesa, porque minha preocupação é que o candidato, quando gosta de fazer as coisas porque pode, aí bota uma mesa atrás da outra. Desde que não atrapalhe, aí é subjetivismo, né? Desde que não atrapalhe
o trânsito das pessoas normais, tá? Então a questão de bandeira também pode, desde que ela seja não fixa, removível. Tá? A pessoa para colocar de manhã e retirar à noite às 22 horas, pode também bandeira. Na metragem do cartaz, né? A bandeira, a lei não falou da dimensão. Então o que é que eu tenho dizendo isso? Olha, a gente toma por base um símbolo nacional, que é a nossa bandeira, o limite máximo está lá no site da Casa Civil, os símbolos oficiais. Então eu tenho dito que até no máximo, do maior tamanho que existe a bandeira nacional. Também é uma preocupação para que não fique a bandeira parada e venha enrolar no motoqueiro, venha cobrir a extensão de 100% do para-brisa de um carro no semáforo. Então tem que ter cuidado com isso. A eleição não é para incomodar o eleitor. Pelo contrário, o eleitor tem que sentir prazer, tem que estar informado. A eleição tem que ser feita de forma limpa, clara, serena e objetiva, porque tudo isso, Jota e Daniel, e você que nos ouve, tudo isso as pessoas esquecem, extraem do processo eleitoral, Eládio, a figura mais importante, central disso tudo, que é Sua Excelência, o eleitor. E com relação à campanha na televisão, muita coisa mudou também, né? O vereador ele já não tem mais aquele espaço de televisão no guia, ele vai ter só direito a aparecer nas inserções partidárias, e o debate de televisão, os guias eleitorais serão só com os prefeitos. O que é que muda com relação ao tempo e quando começa aí essa exposição televisiva? Na verdade, os guias também se adequaram, o guia a propaganda de rádio e televisão se adequaram ao novo calendário, que hoje é de 45 dias apenas. Vai para 30 dias, no final do mês começa os guias de rádio e televisão. A grande mudança, Daniel, você bem antenado falou, é com relação à questão do tempo do dia a dia, daquele programa que acontece meio-dia e de tá? O famoso guia eleitoral que a gente chama. Né? Aqui a gente chama guia eleitoral no Nordeste. Verdade. Descobriram isso, e aí a gente tem que fazer uma crítica construtiva. Na verdade, em alguns aspectos, a reforma eleitoral a gente pode chamar de deforma eleitoral. Mas esse é um aspecto que foi positivo. Todo mundo sabia que um guia eleitoral com aquela enormidade de candidatos a vereador, falando, muita coisa folclórica, se via para objeto até de galhofa, né, de ridicularização da classe política, aquele formato não estava mais atendendo aquele que estava se predispondo, que na verdade de guia eleitoral não tem nada, que a gente paga, né, com o direito dos impostos, as televisões e redes têm direito a ser ressarcido disso aí. Hoje em dia, naquele formato, só vai ter o tempo de prefeito, com ser 20 minutos, e o que realmente, efetivamente, o pessoal aí mais da área de vocês, de publicidade, propaganda, de marketing, sabe que funciona, chamamos aqueles spots, aquelas chamadas que aparecem, as inserções ao longo da programação. Essa pega o eleitor em casa de surpresa, assistindo a televisão entre uma programação e outra, sessões de 30 e 60 segundos. Das quais essas inserções são 60% do tempo dela para o candidato a majoritário e 40% para os candidatos a proporcional vereador. Então, também das inserções, a figura mais importante tem que ser o majoritário, que não é que o vereador seja importante, mas quem vai dirigir, quem vai dar os rumos dos municípios, são os gestores, são os chefes executivos, e também, por conta disso, eles têm que ter um destaque diferenciado. Doutor Emílio, eu gostaria de abordar, você falou aí da redução do prazo de 90 para 45 dias, e uma das atenções com essa eleição, por tudo que está acontecendo, a prestação de conta, Caixa 2, tudo isso, né? Que orientação é dada para vereadores, para prefeitos, enfim? Isso é uma questão também muito complicada, e você vai ouvir críticas e realmente eu sou um otimista inveterado por convicção, tá, Jota? Vou logo dizer isso aqui no ar e sempre digo quando eu tenho oportunidade. E os pessimistas vão dizer, agora é que vai aumentar o número de Caixa 2. Olha, eu não sei se vai aumentar, o sentido da lei não é para isso. Quero dizer o seguinte, não vai deixar de ter Caixa 2, não vai. Agora, eu tenho a convicção e a fé de que vai ser em menor proporção, tá certo? E que a condição de você identificar hoje está mais latente. Pelo simples fato que antigamente o limite de gasto era dado simplesmente pelo funcionário do partido, aquele que preenchia nessa documentação que você se referiu para hoje 15 horas, dia 15, 19 horas do dia de hoje, tá? Ali, um dos documentos dizia o limite de gasto para a campanha era decidido pelo partido. O funcionário que votar, bota aí 3 milhões, 5 milhões, 4 milhões. O famoso tesoureiro, né? E por mais absurdo que fosse, se você tivesse consumido isso no primeiro dia de campanha, você podia pedir mais. E a justiça eleitoral só fazia homologar. Agora não, o limite é fixado por lei.
você já sabe o máximo que um candidato pode gastar. Então o limite é para todos, a lei é para todos. Antigamente o limite era cada um que dava o seu, agora é a lei que fixa. Então qualquer coisa que você... E eu tenho dito muito onde eu passo, palestrando e dando aula na Escola Superior de Advocacia em Direito Eleitoral da ESA, na UAB Pernambuco, que essa eleição vai ter uma característica diferente. Cada um vai ser fiscal do outro. Fiscalize, use o WhatsApp, mande denúncia, denuncie, filme, bata foto, porque aquela campanha que aos olhos nus está bem acima, bem diferente. Por exemplo, chega na nossa cidade, o cara está fazendo uma campanha no estilo de majoritário e é candidato a vereador, aquele ali está tendo caixa 2. E tem uma observação importante agora, os contadores foram treinados a semana passada pela Justiça Eleitoral, que antigamente você tinha as parciais, para fazer 3 parciais. Agora temos 2, 1 em setembro botando no final. Agora, todo o recurso recebido, né, você, contador e candidato que está nos ouvindo, população, para você ter ideia, todo o recurso, quando é recebido da campanha, tem um prazo de até 72 horas para ser informado da Justiça Eleitoral a sua origem, todo. Então você pode, a rigor, ter prestação de conta todo dia, porque se você receber dinheiro hoje, amanhã, depois, então você tem que informar a origem do recurso em até 72 horas para a Justiça Eleitoral e essa informação vai ficar disponibilizada no seu site. Só lembrando ao ouvinte aí que agora a gente realmente não tem mais o financiamento empresarial de campanha. Só doação de pessoa agora física, com a reforma política a gente só vai ter o financiamento público, que aí os partidos eles decidem as cotas que vão destinar para cada candidato a partir do fundo partidário, daquele dinheiro que ele recebe. Que vem do Orçamento Geral da União. Do Orçamento Geral da União, que aumentou muito. Né, foi para 800 e... Quase 900 milhões. Era 220 e pouco, passou para quase 900 milhões de reais. Exatamente. É uma quantia considerada. E aí quem dá prioridade para quem vai receber partidário. É o dirigente partidário. Então mudou esse cenário e agora, dentro das conferências, da aula e tudo mais, qual é a principal orientação que se dá aos candidatos que recebem esse dinheiro do fundo? Porque nem todos recebem, né? E aí você vai ter dinheiro exclusivo só de doações de pessoa física, que tem um limite de 10% da renda daquela pessoa. Qual é, assim, você tem identificado um recebimento de doação muito menor e daí talvez venha exatamente a preocupação com relação ao Caixa 2, porque tanto tem o limite de gasto, quanto tem também a falta de recurso. Verdade. É verdade, Léo. Eu acompanho alguns partidos e sei que aqui em Pernambuco, por exemplo, alguns partidos sempre fizeram uso disso e agora a legislação determina um percentual, inclusive para ser gasto com a candidatura de mulheres. Tem um percentual do fundo partidário mulher. Então você tem que ter aberta a conta sua da campanha, o partido abre a dele também. E todos os candidatos que têm a perspectiva de receber o dinheiro, abra a conta que não paga nada, o dinheiro do fundo partidário tem que ser uma conta especificamente. Para isso, para este fim, na diversos recursos, pode vir dinheiro seu, meu, de Jota, de Márcio, de qualquer pessoa, doação da pessoa física. Agora, na conta que o candidato sabe que vai receber fundo partidário, tem que ser uma conta específica para esse fim, só pode transitar dinheiro de fundo partidário. O dinheiro de fundo partidário não pode se misturar com os outros recursos, tendo em vista a natureza pública dos recursos ali envolvidos. Agora, como que vai calcular esses 10% da pessoa física na doação? Você, por exemplo, ano passado, o seu imposto de renda, você me falava em off aqui rapidamente, estava em torno de 1 milhão. Então você pode, 10% de 1 milhão do que você recebeu ano passado... Dá meio milho lá da Ceasa, né? Então, aí então, você pode doar até 10% totalmente. Né? Você pode doar 10%, dá 100 mil. Aí você separa, aí você tem 10 amigos vereadores em Recife, você separa 10 candidatos, aí não é 100, é um limite para cada um. Dá um grãozinho para cada um, né? Um grãozinho do milhão lá da Ceasa, né? Enfim, tira um grãozinho para cada um, né? Qualquer dúvida você pergunta ao seu contador, tem lá, porque tem lá que rendimentos não tributáveis, é aquele tributável. A sua renda fixa, a sua renda do ano de 2015, desculpa, foi declarada agora há pouco. Do máximo que você pode doar até 10% daquele valor que você falou. Ou seja, gasta mais na campanha quem tem amigo rico, né? Isso. Ou então laranja, né? Não pode aparecer também os laranja não, que é o termo tão usual. Assim, se aparecer, aí uma verdadeira horta, laranja, milho, como é que é? A Receita Federal vai fazer um cruzamento de dados com essa pessoa, e se realmente ela não tiver lastro para isso, vai responder um processo mais administrativo tributário. Com relação a isso, Daniel, só para a gente fechar esse raciocínio, e você está ouvindo, eu não declaro imposto de renda, eu posso doar? Pode, desde que seja até 10% do limite de isenção. Por exemplo, o limite hoje atual é 28 mil, aí só pegar o limite de isenção do ano passado. Aí você pega até 10% desse valor, você poderia doar até 2.700 e alguma coisa. Tá 2.700 e alguma coisa, tá certo? Porque o fato de não declarar imposto de renda não significa dizer que você não ganha. Você está declarando que ganha algum valor
abaixo de R$28 mil por ano. Muito bem, vamos a um rápido intervalo, mais um aqui no Folha Política, voltamos já já. Folha Política. De volta com Folha Política e de volta com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Emílio Duarte, conversando com a gente, participando aqui do nosso debate. Doutor Emílio, esse ano vai ser muito bom para vocês, né, especialistas aí da área, porque existem muitas dúvidas, vereadores, aquele que está tentando mandato pela primeira vez, o que pode, o que não pode, se um que já é vereador vai ter uma vantagem de ter o nome vinculado ou não, e quem está entrando agora pela primeira vez, que não vai ter tanto espaço. O que o senhor tem passado para esse pessoal? Brilhante a sua colocação, Jota, e eu tenho dito realmente que não dá para a gente ir de encontro a tudo que está aí posto. Para aqueles que estão querendo disputar o primeiro mandato eletivo, realmente na frente de quem já tem um mandato, o fato de ter um mandato hoje é uma vantagem comparativa excepcional, porque você se fazer conhecido pela população em 45 dias apenas, com uma série de restrições, né? E ao passo que você tem um mandato de vereador, por exemplo, ou é prefeito, candidato à reeleição, se você estiver fazendo um bom mandato, sua própria ação do mandato já é uma publicidade, já é, querendo ou não, uma diferença em relação àquele que não faz conhecido. A sua própria atuação parlamentar, o uso da tribuna, aprovação de lei, em contato com a população, já lhe faz bem superior em termos de vantagem com relação àquele que não é conhecido de maneira nenhuma. Isso não tem como a gente negar. Infelizmente, caso é e você tem que correr bem mais do que antes, quando era 90 dias. Muitas dúvidas apareceram justamente sobre esse assunto? Muitas dúvidas. A gente falava aqui sobre o limite, por exemplo, recebi uma dúvida ontem, se os 10% para a doação do limite era para cada candidato. Não, rapaz, 10% é da sua renda total. Você doa quem quiser. A Justiça Eleitoral não pode entrar nessa questão pessoal, no seu foro íntimo, de saber a quem você vai doar. Então, tem muitas dúvidas, umas procedem, outras não, mas é um avalanche de coisas novas que a gente também tem que ter a noção de que as pessoas não sabem realmente e a gente tem que informá-las. Já para candidatos a prefeito, uma das dúvidas que a gente constatou aqui é com relação ao guia, né? Confecção do guia, o que pode, o que não pode, para a TV, para a rádio, imagem externa pode, não pode, o que a gente pode condensar e passar para os nossos ouvintes? Na verdade, outra coisa que verificou muito por conta desse momento histórico que nós estamos há mais de 2 anos sendo passado a limpo, e tem um colega nosso, advogado, também eleitoralista, Delmiro, um abraço, está nos ouvindo. Ele sempre diz o seguinte: a gente tem que tirar as lições e a Operação Lava Jato, por exemplo, nos traz uma pedagogia. E ela mostrou que, infelizmente, as autoridades de fiscalização e controle estavam certas na forma que dizia que a relação entre o marketing e o Poder Executivo, o marketing que fazia a campanha e depois o marketing com o chefe do Poder Executivo era uma relação não muito republicana, não é? E deu no que deu aí, realmente, e era um custo elevado. Hoje você não pode mais fazer uso de contratar pessoas da imagem pública. Já dei esse exemplo aqui, por exemplo, sua voz hoje já é reconhecida pela audiência do programa, e eu poderia antes, na lei anterior, lhe contratar o meu voz eleitoral de rádio. Isso já era uma vantagem comparativa, porque o seu passe ia ser caro, e a gente ia, por conta da minha disponibilidade financeira, eu consegui lhe contratar, já tinha uma vantagem comparativa aí do seu público fiel, o seu rádio ouvinte. Hoje não pode mais, é o candidato que fala por ele só, né? E só um percentualzinho de 20% do tempo é que é permitido os outros candidatos pedirem voto para você, dizer porque vota, eu voto em Emílio por conta disso. Então, aquela figura dos megas apresentadores, eu podia pegar, por exemplo, um apresentador de televisão, sei lá, qualquer um que fosse, e contratar para fazer o meu guia de televisão, William Bonner. Poderia, por mais caro que fosse o passe dele, a campanha não tem limite, eu poderia gastar, investir, e ele apresentar meu guia. Hoje também não pode. Então tem uma série de coisas que realmente a reforma, como eu disse... Só para TV ou TV e rádio? Para TV e rádio. Okay. Deu exemplo da sua voz, né? Então aí tem que ser o candidato falando, pode ser as externas, pode. Agora o próprio candidato falando de si próprio. O próprio candidato vai ser o apresentador dele mesmo. Aí o candidato a prefeito e o candidato a vice também. E com relação à participação, por exemplo, de grandes empresas, a gente está falando aqui, como você bem disse, que antes tinha uma relação não tão republicana entre empresas que doavam dinheiro para a campanha e os políticos, e agora como é que fica? Porque me parece que
o lobby no Brasil não é permitido, mas como é que fica a relação entre os políticos e essas grandes empresas com relação aos projetos? Porque agora com essa história de financiamento público já não pode mais doar. E como é que você acha que vai se dar esse cenário agora com doações só exclusivas de pessoas físicas? Você acha que vai continuar esse cenário de influência? Ou você acha que devia ser permitido, inclusive, a história do lobby aqui no Brasil, como é permitido nos Estados Unidos? Como é que você sente essa relação com relação a essa mudança na legislação? O senador Marco Marcel tem um projeto, inclusive de tramitação há muitos anos lá, para legalização dessa profissão de lobista aqui no Brasil. Eu acho que a gente já tem maturidade suficiente para o tê-lo. Mas isso é outra discussão. Com relação a isso, eu só tenho que separar em dois momentos. Primeiro, a eleição até 14. Então, todo dia aparece aí uma manchete em que os homens públicos que têm mandato, têm vida pública, fulano recebeu 200 mil da Odebrecht, da OAS, da UTC. Ora, não há que se falar em criminalizar uma conduta que hoje é proibida, mas à época era permitida pela lei. Tá? Então a lei não pode vir retroagir, está resolvido. E a gente só tem acesso, pegando no site do TSE, porque a própria contabilidade da campanha do candidato informava, olha, eu recebi aqui 200 mil da Odebrecht, não é crime, não tem nada. Porque este dinheiro, o dinheiro, parceiro, não tem papel, não fala, não tem onde. Não, esse veio de origem, quando me interessa essa para eu no campo político na nossa cidade. Quando o cara é do meu partido, eu digo, não, esse foi o único exclusivo que não foi de corrupção. Quando o candidato é meu adversário, não, esse ele declarou, está aprovado, mas esse veio de corrupção. Então isso não existe. Isso é um subjetivismo tremendo. Agora, o fato de estar proibido hoje a doação de pessoa jurídica vai trazer uma nova situação para todo mundo, que nós vamos submeter essa primeira vez a eleição assim dessa forma. Eu tenho uma posição formada sobre financiamento de campanha, financiamento público, mas também é uma outra seara, não cabia aqui o debate. Agora, não tenho dúvida, Daniel, a sua pergunta para a gente responder e finalizar, é que realmente a força das empresas hoje também estão muito diminuídas pelo simples fato dela não participar ativamente, com muitas delas, inclusive, chamando a sua diretoria executiva para assinar um termo de compromisso, se comprometendo a não doar a pessoa física dos seus diretores a candidato nenhum, para a imagem através da sua diretoria executiva, linkada diretamente a alguma campanha de A, B ou C. Doutor Emílio, com relação a mulheres, né, eu me lembro, não vou dizer o local, enfim, mas em outras eleições o pessoal corria atrás das mulheres, dizia, rapaz, a gente tem que bater a meta, porque o mínimo necessário é isso, precisa colocar um número aqui, bota fulano como candidata, enfim, isso ainda ocorre, diminuiu ou não? Só fazendo um adendo aqui, a gente deu uma matéria especial nesse final de semana, exatamente sobre a questão da cota das mulheres e a participação das mulheres nas eleições, que ainda é muito pequena, né? É 30% que você tem que destinar para as coligações, para as candidaturas, para as mulheres. E muitas delas a gente fez um levantamento sobre a eleição de 2012 e outras passadas também, e a gente viu que no final da lista das pessoas que têm votos, a grande maioria é de mulheres, que muitas delas não tiveram nenhum voto delas próprias. Ou seja, é a famosa cauda. Isso, entra no partido para só para preencher a cota. Preencher a cota e por aí vai. É isso, doutor Emílio? Na verdade, existe isso, não tem como negar, por imperativo legal, tem que se ter umas 70-30% de cota. A gente, por costume e por hábito, diz que é mulher, né? Tem uma ministra que esteve aqui conosco semana passada, a ministra Luciana Lossas, que espera o dia de ser o contrário, de correr 30% atrás dos homens. Né? Eu não sei se a gente vai ter a mortalidade política das mulheres para participarem das eleições. Agora, eu acho que esse ano é que vai ficar mais forte ainda, porque a legislação, inclusive, obrigou a ser destinado uma percentual do fundo partidário específico para ser aplicado em campanha de mulher. Então eu acho que aí sim, a mulher vai ter o dinheiro garantido, vai ter material de propaganda. Então, assim, a quebrada vai existir sempre. Agora um alerta para quem estiver fazendo isso ou quem fez isso nas suas convenções. A Justiça Eleitoral está cada vez mais de olho das coligações que estão fraudando, apenas botando o nome de tabela, né, pegando de preferência até servidor público para ficar descompatibilizado de licença, para ter um voto, 2 votos. Tem mulher até que teve 0 voto, né? Ela votou nela, né? Exato. Então ela fazia campanha para outra. Desculpa, então, eu não entendi. Servidor público em que sentido? Porque se o servidor público descompatibilizar para ser candidato, ele continua recebendo seus vencimentos integral, okay, em totum, sem prejuízo, para fazer campanha. E tem mulher que eu peguei o caso de uma servidora pública de determinado município, sem citar nomes, que ela inclusive era cabo eleitoral de um outro vereador e teve 0 voto. Eu digo, olha, aí está configuradíssimo a
há fraude. Se a Justiça Eleitoral vier e fazer uma apuração rigorosa disso, é indefensável. Né? Então, só um alerta, são muitos municípios, mais de 5.500. A estrutura da Justiça Eleitoral não tem perna para tudo isso, mas vai chegar nesse tema sim. Falando também de fiscalização, o próprio TRE e a OAB, eles estão fazendo comissões, né, grupos que vão fazer a fiscalização na rua dos materiais, fazendo orçamento dos materiais de campanha em gráfica e tudo, pegando preço para poder saber se aquilo que foi declarado no material que está exposto na rua confere e bate com os preços que eles estão fazendo aí, que eles estão coletando, não é isso? E por fim, a campanha limpa foi lançada na OAB, eleições limpas, né? E por fim, com relação ao material de campanha, uma tese que a Justiça Eleitoral está defendendo com bastante rigor é que o candidato é responsável pela sua propaganda. Então, os famosos derrames no final da campanha, na véspera da eleição, nos corredores, colégios eleitorais, passava um carro de noite despejando material, o candidato vai ser punido e responsabilizado. Então, não faça isso. Vamos fazer eleição limpa. Você que ainda está pensando nessas coisas, no mínimo não tem visto jornal, não tem visto televisão, não está vendo a televisão à noite, não está entendendo que o país hoje, até por conta dessas coisas, até por estar passando e cortando a sua própria carne, sendo passada limpo, a sociedade hoje não suporta mais certas práticas políticas que sempre existiram. Com relação ao dia da eleição, mudou alguma coisa? Não. Continua o mesmo candidato pode se aproximar dos colégios eleitorais. Só não pode entrar. Ele pode visitar, passar, pode cumprimentar o eleitor no dia. O eleitor pode, de forma silenciosa, fazer a sua manifestação no dia da eleição. Não é permitido aquele agrupamento, padronização, a boca de urna, claro, vedada. Então, são as mesmas proibições que sempre tiveram, com o rigor agora. Mais uma vez, a gente tem fomentado isso, a própria Justiça Eleitoral, um candidato ser o fiscal do outro. Agora, a gente, justamente aproveitando essa deixa, porque a gente sabe que o TSE, TRE, não somente daqui, mas de todo o Brasil, não tem funcionários para estar fazendo essa investigação, esse acompanhamento, essa fiscalização. Então, vai muito da denúncia. Ou de outros candidatos que se sintam ameaçados, ou então pela própria população, não é isso, doutor? Como é que o cidadão deve proceder para fazer uma denúncia? Está no site do TSE, do TRE, que já está disponível o link lá para denunciar propaganda irregular. Aqui acho que não deu tempo do programa Pardal, mas o WhatsApp, a própria Justiça Eleitoral vai disponibilizar um WhatsApp para a denúncia, na questão da propaganda, a questão de foto, filmagem. Então, assim, eu acho que essa cultura a gente tem que fomentar mesmo. Não faz sentido um candidato fazer toda a sua trajetória política, sua campanha limpa, e está sendo prejudicado por outro, em detrimento de outro que está fazendo uma campanha irregular. Então, essa eleição vai ser a eleição que vai ter mais fiscais em todos, porque o eleitor vai ser fiscal, o próprio candidato vai ser fiscal do outro. Então, eu tenho, mesmo com um número suficiente de pessoas, de funcionários, servidores da Justiça Eleitoral, eu tenho certeza que essa eleição vai ser uma eleição limpa, e se não for, vai ser uma das mais judicializadas. Onde eu passo, eu tenho colhido o sentimento dos municípios pernambucanos que eu tenho andado, que todos estão predispostos a fazer uma campanha limpa. A Justiça Eleitoral vai colocar plantão, né, para resolver essas questões aí jurídicas, porque existe a necessidade de celeridade, não é isso? A partir de amanhã, Jota, pois não. Eu já disse em casa, eu tenho uma foto bem grande, a partir de amanhã eu só chego 2 de outubro, porque a partir de amanhã todo dia é dia útil para a Justiça Eleitoral, da meia-noite de hoje, então não fecha mais. Todos os dias tem de mal na Justiça Eleitoral, com os prazos correndo minuto a minuto, não tem feriado nem dia santo, só 2 de outubro. Muito bem. Doutor Emílio Duarte, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Não, só agradecer mais uma vez o espaço aqui, Jota, está sempre em contato com a população através das ondas do rádio aqui, da Rádio Folha, pegar carona na audiência de vocês é muito importante e me deixa muito prazeroso falar daquilo que eu sei, do que eu gosto, e esclarecer e lutar para que a democracia prevaleça e a vontade soberana dos eleitores que estão nos ouvindo prevaleça no dia 2 de outubro. Agradecer mais uma vez o espaço, boa tarde, e estarei sempre à disposição de vocês. Idem, também estaremos sempre à disposição aí para esclarecer o nosso ouvinte. Obrigado pela colaboração. Abraçando também o doutor Eládio, né, que está acompanhando aqui a nossa entrevista no estúdio da Rádio Folha FM. Daniel, está por aqui amanhã? O Márcio vai ter mais algum almoço especial, não? O Márcio deve estar por aqui de volta amanhã. Deve estar por aqui amanhã, né? Com certeza. Ok. Olha, já estão passando a informação ali, que almoço é esse para o doutor Emílio. Gente, muito obrigado. Forte abraço, tudo de bom. Final do Folha Política de hoje. Um abraço. Folha Política.